Boa noite, boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Hoje eu vou receber a queridíssima Pri Gambarra. A Pri é facilitadora de consciência, facilitadora de barras de Axis, tem formação em jornalismo, é cat sitter e vai contar toda essa história para vocês de como que ela conheceu as barras, a transformação incrível de vida que ela teve através dessa ferramenta. Tô vendo que ela já está chegando por aqui. Gente, quem já chegou, eu vou pedir para ir dando um feedback pra gente de como que tá o áudio, como que tá a imagem. Ida, seja muito, muito, muito bem-vinda. Gratidão por aceitar meu convite, de estar aqui hoje comigo, numa sexta-feira. Como é que tá o áudio? Pra mim tá ótimo. Tá Aumentei tudo agora. aqui. Não sei se o meu tá muito alto, que eu esqueci de diminuir. Não, Ai, eu não como tava pode, ouvindo nada, mas é porque o meu tava baixo. como pode melhorar e o que mais é possível. Gratidão. Estou muito feliz de estar aqui, Pri, contando um pouquinho da sua história, né? Eu tenho feito essa série de lives, está sendo muito transformador conhecer histórias reais de pessoas que tiveram transformações incríveis com as barras. Então, gratidão por você aceitar meu convite e estar aqui. E, Pri, a primeira coisa que eu queria te pedir é para você se apresentar, né? Para quem está aqui, para quem vai assistir a gente depois e o que mais é possível. Oi, gente, eu sou a Pri Gambarra, que nem a Dani falou. Hoje eu trabalho só com isso, eu sou facilitadora energética e eu trabalho com os animais também, né? Eu sou cat sitter. Mas durante muito tempo não foi assim, né? E a gente ainda fica naquele lugar do tipo, eu faço só, eu passei recentemente por uma prova, né? Aonde eu tive aquela opção, né? De tipo assim, tá, e agora? O que você vai fazer na sua vida? Vai voltar para um escritório? E aí veio a Priscila e me falou assim: não, para um escritório eu não volto. E Uau! aí a espiritualidade veio e sustentou, sabe? Não, então vamos Sim, nisso, tá certo. Porque é o que eu gosto de fazer, né? É o que, assim, o meu coração vibra, é o que me dá alegria, é o que eu olho, assim... Cara, minha primeira classe de barras, quando terminou a classe, eu falei, gente, parece que eu já fazia isso antes. Porque é uau, tão natural, é tão sim, leve, sim. que não tem mais dois passos para trás nesse sentido. De tipo, vou voltar lá para um CLT, vou voltar lá para o escritório. Isso não faz mais parte da minha vida, assim. Eu falei, ok, universo, se isso aqui não der certo, a gente vai ter que fazer uma outra coisa, que não vai ser isso. E o universo já está ciente, porque é aquela coisa de alma mesmo, né? Que quando que vem do coração. Sim. Porque assim, durante todo o tempo em que eu trabalhei dentro de um escritório para os outros, não é que eu não gostasse daquilo, mas eu Aham. sempre fui muito resiliente, sabe, Dani? Sim, Então, assim, eu sempre me adaptava onde eu estava. Não é que eu estivesse feliz aonde eu estava, mas eu também não sabia que existia, tipo, algo diferente disso, né? Então, sim, eu estava sim. ali, tipo, tudo bem, tô aqui. E é aquela coisa do todo dia ela faz tudo sempre igual. E eu não sabia que existia uma possibilidade diferente, que o meu ser podia vibrar tanto fazendo algo diferente. Tanto que Uau. foi um empurrão assim deles, né? Tipo, vai lá. Sim. Ah, isso é muito incrível, né? Porque quando a gente conversa assim com a maioria das pessoas, eu escuto muito isso, sabe? Pessoas que muitas vezes estão muito infelizes com aquilo que elas fazem hoje e que não conseguem perceber uma outra possibilidade, né? Às vezes o medo de ficar desempregada, e eu vivi isso também, né? Eu tive essa situação de, por exemplo, eu vim da CLT, então eu atuei 18 anos na área comercial. Eu fui muito feliz. Só que eu dou sempre o exemplo da calça jeans, né? Porque funciona assim. Quando a gente compra a calça jeans, a gente veste aquela calça jeans e aí a gente se sente gostosa dentro dela, linda, maravilhosa. Só que com o tempo a gente vai mudando, né? E de repente, aquela calça jeans que serviu pra gente lá atrás, de repente não tá mais legal agora. E aí, quantas vezes a gente está no agora tentando caber em lugares que não são mais pra gente? E foi isso que eu percebi
na CLT. Então, quando eu conheci o Axis, quando eu conheci outras possibilidades, eu falei, uau, o que mais é possível aqui? E eu acho que uma coisa muito legal também, que eu sempre gosto de trazer aqui, é que tá tudo bem se você escolher fazer uma transição de carreira, fazer algo completamente diferente, mas que com as barras, com o Axis, a gente não precisa, né? Nada disso, porque é algo que a gente também pode incluir na nossa vida. Porque, por exemplo, você continua fazendo outras coisas, né? E eu vou já te passar a voz novamente. Mas eu acho muito incrível de ver no Axis que, por exemplo, que a gente tem advogados, a gente tem médicos, a gente tem enfermeiros, a gente tem pessoas de diversas áreas e que também Isso, dependendo da área, dá para conciliar muito bem as barras com essa área, né? Da saúde, da medicina. Perfeito, perfeito. E é exatamente isso, né? Então, pode ser uma oportunidade de uma nova fonte de renda, pode ser uma oportunidade de uma virada de chave na vida, né? Um 180. Antigamente eu falava 360. Aí um dia eu parei para pensar, falei, opa, não, 360 a gente volta para o mesmo lugar. Isso aí não tá legal. Então eu aprendi 180. O Anitta falava aquela coisa do tipo, girando as moléculas, 180. Eu sempre pensava, não, 180. Por que eu não vi 360? Eu sempre pensava isso. E Pri, me conta aqui. Quando que as barras apareceu assim na sua vida a primeira vez? Como que você ouviu falar a primeira vez sobre as barras? Então, eu não estava muito presente com o que estava acontecendo na hora que me chamaram para correrem as minhas barras. Na época da pandemia, eu acho que ainda estava aquela coisa das pessoas assim não aparecerem muito, né? Tava todo mundo muito recluso. E um amigo meu tinha feito o curso lá do terreiro, né? E virou assim, tipo, eu fiz um negócio aqui, eu não sabia que era. E aí, tipo, deixa eu treinar, vamos lá. Eu falei, vamos, isso foi bem no terreiro, gente, foi a primeira sessão de barra. E aí eu fui, sentei lá na maquinha, com o Gai, né? O altar tava aqui assim, tava lá. E aí, ele não parava de falar, né? A forma como que ele trabalha dando as sessões dele é falando o tempo inteiro. E eu não entendia nada do que ele estava falando. Ele ainda falava, ele só não tirava a mão da minha cabeça, ele ainda fazia assim e tal, não sei o quê. Só que uma coisa eu percebi, né? Que eu já tinha essa clareza, que eu já trabalhava um pouco com energia. Eu percebia o meu corpo liberando muita coisa. Porque a minha mão estava assim, meu peito fazia assim, minhas pernas levantavam. Meu corpo todo sacudia, assim, parecia que tava tendo um treco dentro na máquina. E até eu falava, ele tá tudo bem, mana? Eu falava, tá tudo bem. E aí, acabou. Eu falei assim, gratidão, aquela coisa. Eu não sabia o que estava acontecendo, gente. Porque eu fui lá naquela intenção de, tipo, ajudar o amigo que tinha acabado de fazer o curso e ele lá também, tipo, acabou de fazer, deixou aqui treinar, não sei o quê. E eu acho que isso pode ter contribuído bastante, porque eu tinha zero ponto de vista, expectativa, que eu não sabia nem o que eu estava ali, não sabia nem o que era. E, cara, quando passou uma semana, aí eu comecei a me sentir estranha, né? Sim. Nos dias seguintes, mais ou menos assim. E aí passou uma semana, eu não tinha feito o link, tá? Eu fui lá no terreiro, e aí eu fui falar com a dirigente do terreiro. Eu falei assim, cara, tem uma coisa errada comigo. Eu tava fazendo um esquete disso. E aí ela ficou tocando assim na minha mão para tentar sentir o que eu tava falando, porque ela não tava percebendo, porque a energia que ela sentia de mim era totalmente diferente do que eu tava falando que estava acontecendo. Porque eu falei para ela, não tem nada, é tão vazio. Eu falei assim, tão vazio. Eu acho que estou em depressão. Aí eu lembro que eu falei isso, que ela até se assustou. Foi na hora que ela pegou na minha mão. E ela, mas por que você acha isso? Sim, porque é tão vazio. E aí esse menino que fez as barras subiu na hora para falar com ela, que a gente estava sentado no chão do terreno. E assim, eu confiava nele, né? Tanto que ele tocou no meu orelho. E aí ele falou, pô, mano, mas tu não correu suas barras? Aí eu falei, ah. Ele falou, então, tu tirou aí que não servia mais. E aí agora é só colocar o novo. E saiu andando assim. Eu falei, uau! Nossa, é muito interessante, porque assim, eu nunca tinha ouvido um feedback assim, sabe? De tipo, do vazio.
Mas faz muito sentido, né? Porque se as Muito, barras é justamente para liberar esses pontos de vista, e eu acho que isso também tem muito a ver com a questão da permissão, né? Que você estava ali em total permissão para liberar, né? O eu que. estava num lugar muito adequado também, né? E assim, com zero pontos de vista, né? Porque eu não estava com aquela coisa, que tipo de gente que tá, às vezes vai, eu quero ir tirar o trauma tal. Uhum. Pô, bota tanta energia naquilo que não desce as portas de barreira, né? Sim, sim. Mas quando eu lembro que foi tão impactante, porque eu lembro direitinho, né? Porque me fez fugir, digamos assim. Que eu tava, aí eu sentei, fechei os olhos e falei assim, ok, recebi a informação, né? E aí eu ouvi muito claramente falando assim, isso é paz. Uau, paz, isso. Paz. Uau. Que é essa ausência do ruído, né? É aquele lugar onde a gente. É a palavra mais Nossa, fácil. arrepiei toda aqui. Só que olha só o que eu respondi. Aí, porque eu estava muito desconfortável, que eu nunca tinha sentido isso, né? E aí eu falei, uau, mas é isso que as pessoas. Eu lembro assim, eu falei assim, mas é isso que as pessoas procuram? Tipo, eu não Era tava com espaço, né? Assim, eu buscando aqui na linguagem do Axis, me espaço, parece que era espaço, né? muito espaço. E, assim, e era um total vazio, né? As palavras que passaram antes eram, o que, que você Sim. está sentindo? Eu falei, é um vazio. E eu não sabia lidar com aquilo, porque, Dani, assim, na Olha. Axis a gente chama de, que todos somos seres psíquicos e tal, né? Mas assim, a Aham. minha abertura era muito larga. E Sim, aí, eu tinha já mais de 40 anos e eu nunca tinha passado por uma tinha experiência experimentado isso, né? de Cara, silêncio. Eu sempre tive muito barulho na minha cabeça. Não era barulho o tempo inteiro. Assim, e aí o sim. barulho acabou. E aí eu falei assim, Uau! imagina, eu tinha 40 anos de vida aqui na Terra, né? E aí eu nunca tinha experienciado silêncio. Foi a primeira vez. Isso. E aí eu não soube Não, lidar. e eu tô muito impressionada, porque assim, tem muito a ver com o que a Valesca relatou, né? Eu fiz uma live muito parecida com essa, com a Valesca Bento, esses dias. E a Valesca, ela fala muito sobre isso, né? Que as barras foi uma ferramenta para ajudar ela a silenciar a mente dela, sabe? Porque a mente dela sempre foi muito agitada e ela teve justamente essa percepção quando ela recebeu a primeira vez. Gente, estou vendo que está chegando uma galera aqui. Sejam bem-vindos. Talina, Celso, Rodrigo, Maria. Gente, nós temos um código nessa live. O código é 1 para sim e 2 para não. Então, se vocês estiverem ouvindo bem a gente, vendo bem a gente, deixa um aqui nos comentários para a gente saber que está tudo ok aí para vocês. E Pri, me conta. Depois disso tudo, essa foi a primeira sensação que você teve. Mas o que que fez você, por exemplo, decidir ir fazer o curso de barras? Então, assim, da mesma forma, foi um chutão, assim, né? Da minha equipe de contribuição. Passou isso tudo, né? E eu acho que eu fiz mais umas 2 vezes com eles, no Uhum. terreno. E falei assim, não, tipo assim, não, prefiro ficar aqui. Eu achei, né? Eu fiquei num espaço realmente muito desconfortável na época, que hoje é um espaço que eu fico buscando. Ah, como pode melhorar? O suficiente, né? E aí eu comecei a afundar, sabe? Tipo, um monte de coisa começou a acontecer na minha vida, né? Eu não estava conseguindo sustentar bem teve a perda do meu pai, do meu irmão. E aí, aí eu ouvi de novo, assim, vamos, 3. E aí, o que é 3, Celso? Explique-se. Conta Ah, é porque eu aí. falei que era 1 para Um, sim e 2. 2 para não. Ele foi botou o 3, eu fui botar o kkk, sumiu os meus comentários. Como pode melhorar? Não, tá. Então, volta, Priscila, terra. Eu tava emburacando de novo. Eu tava entrando por um lugar assim que não era legal. Aí a minha guiança, né, minha equipe de contribuição virou e falou assim: então, vamos procurar lá aquele negócio para você silenciar a mente de novo e procurar e conseguir achar a melhor saída para você. E eu falei: ok. Aí eu fui procurar uma sessão, né? Eu fui lá e aí eu falei assim: mas eu quero alguém que não me conheça. E aí eu fui procurar a pessoa. Só que a pessoa, ela
ela não tinha agenda. Ela falou assim, olha, eu não tenho agenda para te fazer uma sessão, mas... Fantasia, Pri. Não, isso não é fantasia, meu amor. É isso, Ô, Pri, você tá vendo os comentários sumiram para mim. O que tá certo sobre isso? Mas tá aparecendo não, aqui o para Celso você. respondeu, 3 é lindas. Ah, Lá viu. E aí essa pessoa falou, olha, eu não tenho agenda para correr as suas barras, mas eu vou dar uma classe final de semana. E tacou o link assim do formulário, das coisas. E aí, quando eu me dei conta, eu estava inscrita. Foi aquilo que eu falei com você. Eu falei assim, cara, era muito assim, o encosto da minha equipe de contribuição me empurrando para fazer isso, porque eu tinha interessantes pontos de vista daquela época sobre valores, sobre dinheiro, sobre um monte de coisa. Que eu nem olhei para isso. Quando eu me dei conta realmente que eu falei assim, uau, eu estou inscrita. E aí foi a virada de tudo, né? uau. Mas foi assim, porque assim que eu fiz a classe de base um dia, Sim. vai fazer 2 anos agora, mês que vem. Uau, parece que tem muito tempo, né, Pri? Quando você falou 2 anos, eu falei, mas 2 anos? Nossa, parece que tem muito tempo, Foi né? 24 de junho de 2024. Uau! E aí eu fiz barras no sábado, eu fiz o facelift no domingo. E no domingo à noite, eu cheguei do facelift já indo internar aquele rapazinho que estava aqui agora, meu Uau! gato mais velho. E quando ele voltou, quando eu saí da internação, voltei para casa, eu falei assim, aí eu provavelmente não foi essa frase, mas eu sentei e falei assim, está certo sobre isso. E aí eu fui meditar, procurando uma resposta para isso. E me veio que era um padrão de raiva. E aí eu me Olha, dei conta de que eu estava na semana de 5 anos de falecimento do meu irmão. E, cara, eu já tinha liberado muita coisa na sessão de barra, na aula de barras, né, no curso, eu nem tenho tanta clareza, mas no curso de facelift veio umas cenas de guerra, porque eu vejo muita coisa na minha tela mental, né? Então eu vi cenas de guerra, vi cenas de violência, de raiva, de coisas mesmo saindo, né? Porque a sim, Débora foi a minha instrutora, e aí eu fiquei meio assim, o que está acontecendo? E aí ela falou assim, não, você está liberando, não se preocupe. sim. E aí, em seguida, eu internei o meu gato, e aí quando eu fui perguntar para mim, veio, é o padrão de raiva da sua vida. Que eu até Uau! terminei de liberar isso semana passada. E aí, mas assim, eu senti uma placa saindo assim, porque aí eu entrei em catarse, depois das Sim, classes. O meu gato estava internado, eu fiquei internado mais de uma semana, e aí eu senti um uau! bloco, chorar, 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 sabe dando aquele choro de Sim, fazer sim. aquela coisa assim? Saiu um bloco de energia daqui, fez assim, eu quase que eu ouvi o barulho fazendo clac, da Uau! raiva saindo, sabe? E aí aquilo foi tão fantástico. Aí eu senti aquela leveza de novo que eu senti lá atrás. E eu falei, gente, isso é muito mágico. Tipo, as pessoas precisam conhecer isso. Ô, Pri, você tá falando assim, eu tô super me identificando, né? Era algo que eu não comentava muito no início, mas eu tenho falado muito disso nas últimas lives, que eu conheci as barras no meu processo de luto da minha neta, né? Tinha 4 meses que minha neta tinha falecido. Foi um luto que eu não tinha vivido. E o que aconteceu foi que eu nunca tinha recebido barras antes, né? Eu fui muito seguindo a energia mesmo, a minha intuição. E aí, quando eu cheguei na classe, assim, eu liberei tanta coisa. Primeiro que eu chorei a classe inteira. Gente, não compre isso como verdade, que é o que vai acontecer com vocês, tá? Mas foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu chorei muito, mas eu saí da classe, assim, num espaço tão grande de alívio, de paz, de calma, de bem-estar. Ali virou uma chave dentro de mim, sabe? Onde eu entendi que eu não podia mudar o que tinha acontecido, mas que eu podia começar a lidar com tudo aquilo de uma forma diferente. E foi aí que veio exatamente isso que você está me falando, sabe? Foi tão uau que no final da minha classe de barras, que na minha cabeça era aleatório, mas não tinha nada de aleatório, né? Hoje eu acredito muito que foi a espiritualidade também que trouxe essa ferramenta para mim, né? Enfim.
E eu saí de lá muito com isso, sabe? Eu escolho levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu puder. E é o que eu venho fazendo desde então. Até então eu não conhecia ainda a fundo o facelift, né? Mas foi bem o que aconteceu comigo. E eu lembro que no dia seguinte da classe eu também tive um processo de catarse. Então não é algo muito comum de Não. acontecer, né? Que todo mundo Gente, relata. não se assustem, Mas não é algo muito comum. Mas a gente estava com essa craca para resolver. Ela da neta e eu do meu irmão. Então, eram coisas que. E eu também não tinha vivido luto, né? Inclusive, eu estava lá acudindo os amigos do meu irmão no velório, né? olha. E eu fui aquela pessoa que eu segurei tudo, porque eu tive que resolver as coisas Aham, para o meu pai ainda era vivo. sim. Então, eu entrei num lugar do tipo, não, eu tenho que estar. Deixa que eu resolvo, né? Eu tenho que trabalhar, tem que estar funcionando, tem que estar funcionando. Tanto que quando eles me mostraram, isso é raiva do seu irmão, eu sou dessas que questiona, tá, gente? Aí eu ainda questionei, eu falei assim, como assim? Ricardo morreu há 5 anos. Que raiva! Aí veio as cenas na minha cabeça assim, tu. Uau. Onde que ele tinha me dado raiva, sabe? Das pessoas, assim, porque o meu irmão, ele tirou a vida, né? Ele se Uhum. jogou de uma janela. E aí as pessoas foram muito, não gentis naquela época, ficaram muito curiosas. E isso me fora já estar abalada pelo que estava acontecendo, isso me deixou profundamente irritada e eu não consegui nem responder elas do jeito que eu queria responder, Uau. mandar todo mundo para aquele lugar. Porque, gente, como é que Sim, pode? sim. Ela era irmã do garoto, sabe? E aí, todo Claro. querendo dar pitaco, então querer saber o que aconteceu quando eu não respondia Sim. direto, essa palavra que ele estava. E aí foi vindo essas cenas todas. Aí eu falei assim, Sim. gente, aquele menino ali que tinha acontecido. Ah, Aí foi mostrando as cenas, assim, eu adoro também, porque eu falo que eles não, que eu não, minha equipe não trabalha comigo, que eles não falam comigo, marco, na hora que tem que vir, vem todo mundo. ah, sim, sim, é E muito foi muito incrível. legal, Anny, que aí depois eu conheci você. Porque aí eu entrei naquele espaço de falar assim, uau, eu preciso conhecer mais disso, eu preciso saber direito como é que faz isso, porque aí eu tava naquele, não sabia nem o que eu tava fazendo. E aí, sei lá como eu acho que alguém que estava na classe, desculpa, eu acho que alguém que estava na classe falou, tem trocas não sei aonde. E aí eu fui lá e falei assim, eu, eu quero ir. Me chama, posso ir? E aí foi daquilo. E aí era uma sequência que tinha trocas sempre, né? Então a gente estava sempre trocando. E aquela época foi muito boa para. Se eu tivesse qualquer ponto de vista de estar fazendo algo certo, algo errado, era ali que estava aprendendo, a conhecer novas pessoas, a estar no espaço que foi muito relaxante para mim, para Sim. poder estar entrando nesse mundo, sabe? Eu sou Ah, muito grata. que incrível. Assim, a gente teve troca hoje lá no centro. Hoje eu recebi barras, facelift. Por isso que eu tô aqui, né? Enfim, né? Feliz da vida. E, Pri, uma coisa que eu percebi, que foi exatamente por isso que eu comecei a fazer as trocas, né? Porque quando eu fiz o curso de barras, são níveis de consciência, né? Eu sempre falo isso, que a gente não resolve toda a vida numa sessão, né? Muita coisa pode começar a mudar. Mas eu fiquei um ano ainda nesse espaço de só fazer sessão de barras nas pessoas. Então, eu fui fazer trabalho voluntário com as barras. Eu queria correr as barras de todo mundo. Mas eu mesma não recebia. A escolha interessante, né? Eu diria até insana. E quando eu comecei a receber barras, e eu sempre falo lá do Expandindo a Alegria do Celso, né? Até falei, comentei isso hoje de novo na troca, que eu recebi barras lá e recebi processo corporal também, foi quando virou uma chavinha dentro de mim. Eu falei, gente, a chave tá nisso, a chave tá na gente receber, sabe? Porque não adianta nada você ter uma Ferrari na tua garagem se você não usa ela. E eu falo que o curso de barras é a mesma coisa, sabe? É como você receber ali uma varinha mágica, várias ferramentas incríveis para transformar a sua realidade, mas que não vai funcionar se você não usar, né? Exatamente, Dani. Cara, e você trouxe uma coisa legal agora, porque, assim, durante bastante tempo eu ficava nessa das trocas, né? Ou de receber, enfim. Mas eu não usava as ferramentas das perguntas, cara. Eu andava com aquele guia,
com os desenhos, vai para lá e para cá, para lá e para cá, mas a pergunta estava lá na mochila. Cara, quando eu comecei a usar as perguntas na minha vida, Sim. nossa, foi assim, sabe? Deu um outro upgrade, deu um outro salto quântico. Porque, cara, e o que o Gary fala o tempo inteiro, né? Recentemente ele até falou isso, que ele voltou a usar o básico, né? Que ele pediu até que Sim. pessoas usassem mais, ou tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, por causa disso. Porque foi chegando muito no avançado e foi esquecendo do básico. E eu, no início, estava num espaço que eu realmente eu ignorei. Até por talvez não ter entendido tão bem. E aí, conforme eu fui, aquilo que eu fui trazendo para a minha vida, e eu fui tendo os insights, e eu fui tendo as percepções do que eu fazia a pergunta, e daqui a pouco aconteceu uma coisa, eu falava assim, uau! Tipo, gente, não pode ser, né? Isso funciona! Uau. E o que mais é possível, né? E é isso que você falou, é porque é uma ferramenta tão simples, e eu acho que nessa realidade a gente vem com uma programação, né? A gente escuta que tudo tem que ser com sacrifício, tudo tem que ser com dificuldade, tudo tem que eu acho que quando a gente recebe algo que é fácil, que é simples, né? Acho que a primeira coisa da mente é criar essa barreira de Isso não valorizar funciona. tanto. Gary fala isso. Sim, Eles sim. não acreditam porque não pode ser tão fácil. É exatamente isso. E se puder ser totalmente fácil, leve, divertido, mudar a nossa realidade, gente, o que mais é possível? E Pri, me conta, o que você percebe, assim, depois que você fez o curso de barras, qual foi a primeira coisa que você percebeu que realmente mudou na sua vida, que foi quando caiu a ficha para você de que esse negócio estava funcionando realmente na sua vida? Então, assim que teve esse lance todo da catarse, né, do meu irmão, da coisa da raiva, eu fui percebendo. Primeiro, isso me chamou muita atenção, né? Eu falei, uau, tem alguma coisa aqui que funciona muito. Mas depois, eu já tinha tido a experiência anterior do silêncio, e aí eu fui percebendo melhor, né? Eu fui me acalmando, porque eu sou muito acelerada. Então, até parte desse meu ser acelerado era porque, como eu tinha muita informação dessa percepção do todo, Sim. é como se eu tivesse que fazer logo, ou falar logo o que eu estava querendo falar ali, porque tinha Sim. muita informação e ela podia se perder no meio, sabe? Mas doideira. Uau. Sim. E aí eu fui percebendo que esse padrão estava diminuindo, eu estava mais calma. Eu não estava naquele lugar, parece que é o gato, sabe? Tá sempre pronto para você. Faz um barulho, eles na mesma hora estão prontos para você, o que for. E, Uau. e aí eu fui percebendo uma maior calma, o silêncio, né? Sim. Cara, e assim, mas falando agora me veio aqui. A quem pertence isso, né? Porque tem a ver com o barulho mental. Sim. Cara, eu acho que eu passei teve 1 ou 2 dias assim que eu passei a quem pertence isso o tempo inteiro de eu ter no final do dia me indagado. Eu falei, não é possível Uau. que nada disso seja meu. Porque é o tempo inteiro a quem pertence isso. A quem que eu estou É, foi, gente, ó, essa ferramenta que a Pri tá falando é uma das ferramentas que a gente mais fala no curso de barras, que é a ferramenta de você parar para todo pensamento, sentimento e emoção que você tiver, você parar e perguntar, verdade, a quem pertence isso? E perceber a energia. Porque o Access traz pra gente a consciência de que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. E hoje, por exemplo, Pri, eu atendi. É porque eu não tô vendo os comentários, né? Então eu tô aqui, né? Como pode melhorar. E A aí eu Cardoso atendi. comentou aqui também. O básico no Axis é muito mágico e pode ser tão fácil às vezes que ignoramos. Uau! E é sobre isso, né? Mas estamos escolhendo usar o básico também, né? E aí, Isso. essa pessoa que eu atendi hoje, ela falou isso. Ela falou, eu sou muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa. E aí, na hora, me veio isso. Eu falei, verdade, isso é seu? Na hora, ela parou, sabe? Porque, gente, o quanto que nós estamos conscientes
de tudo que está acontecendo, da insanidade da humanidade, e a gente compra isso como se fosse nosso. Então, é uma ferramenta que é libertadora, né, Pri? Quando a gente Nossa, começa a perceber e a gente começa a se dar conta de que muita coisa que aparece no nosso mundo, às vezes de irritação, de medo, de dúvida, de raiva, da própria ansiedade, isso nem é nosso. Então, como seria começar a ficar com o outro que é do outro, né? não tem aqui na cabeça, porque fulano de tal, não sei o que lá, porque aquela menina não pode ser, não sei o que. Eu fui percebendo muito desse padrão também, sabe? Desse silêncio que foi trazendo essa calma, né? Que assim, só de estar com mais silêncio já me deixava mais calma, sem o borborinho na cabeça. É como se tivesse uma discoteca antes o tempo inteiro, né? Aí ficou tranquilo, dava para ir levando. E aí, quando eu comecei a perceber esse padrão, porque conforme a gente foi correndo nas trocas, né, as sessões, eu fui ganhando cada vez mais espaço e foi me trazendo a presença de quê? De ir percebendo quando tinha interferência, de tendo mais clareza disso, sabe? O estado de presença falou, opa, peraí, a quem pertence isso, mas num lugar que tipo, eu já sabia com clareza que assim, porque você tá ali, tranquilo, fazendo não sei o quê, tô ali cortando beterraba, e aí de repente vem uma historinha qualquer na minha cabeça, porque fulano, não sei o quê, não sei lá. Mas antigamente eu dava entrela para ele, se alimentava, falava, ei, não sei o quê, e aí depois, aí conforme as barras chegaram na vida, eu comecei a falar assim, não, para, eu não escolho mais isso, eu não escolho ficar alimentando esse padrão, eu não escolho ficar alimentando essa energia, porque nem sempre é sobre entidades, né? Muitas vezes são programações dessa realidade, somos Big Five, né? E vamos a gente nessas programações, que é para poder ir jogando para a gente no padrão energético mais baixo. E aí eu fui tendo mais clareza dessas programações também, né? Porque eu fui percebendo, com entidade eu tenho um pouquinho mais de facilidade de ir percebendo as entidades. E aí, quando eu saí do padrão de, essa entidade, essa entidade, essa entidade, pô, isso não é entidade, mas isso é estranho. E aí eu fui entendendo que eram as programações, né? Que era a programação técnica, ou então a programação dessa realidade. E aí eu fui entrando nesse outro espaço e falei assim, caraca, isso todo é um grande computador cheio de programação louca. Temos que ter agilidade com isso, a gente não pode. Senão a gente volta. E as perguntas são justamente a principal ferramenta que a gente tem para poder interromper isso, né? Sair da programação do binário. De onda, né? Como o nosso glorioso fala. Oi? Romper o algoritmo, não. Então, Hélio fala que é colapsar a função de onda, né? Sim, sim, exatamente isso, exatamente isso. E Pri, eu sei que você tem os atendimentos, você tem o seu trabalho como cat sitter. Queria até que você contasse um pouquinho pra gente também, né, das coisas que você está fazendo hoje. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. O que mais te surpreendeu nessa jornada atendendo com as barras? Teve alguma situação de cliente assim que você percebe que foi surreal, assim, de mudança, de transformação? Sim. Tem pelo menos duas pessoas que vieram aqui à mente agora, o do quanto que assim, uma delas eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo na vida, assim, sabia muito antes, porque eu gosto antes dos atendimentos puxar um pouquinho de conversa para trazer para a superfície a energia, né? Para facilitar o pode-poc ali, ficar aquela coisa não submersa da pessoa está escondendo. Eu gosto de trazer isso. Então, às vezes, quando eu não conheço o cliente, nessa conversa, a gente vai sentindo. Mas tem também os que eu já sei mais ou menos o que está acontecendo, né? Aí eu tenho, veio na minha cabeça agora duas pessoas do tipo viradas de chave mesmo, sabe? De mudança de trilhos. Que Uau. era como se só precisasse disso. E é muito legal que são pessoas. Uma pessoa me achou assim, ela nunca tinha ouvido falar. Ela simplesmente ouviu na cabeça dela que era para ela. Cara, quando tem que acontecer, acontece, né? Sim. Simplesmente ela veio e falou assim: preciso correr minhas barras. E aí foi procurar no Google, me achou Uau. e
mandou uma mensagem e foi lá. E aí eu sempre gosto de saber, né? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Aquelas pessoas às vezes ficam precisam de uma orientação. E Aham. aí a Gui se mudou, foi para fora, que era mais ou menos a explicação, era um empurrão que a pessoa precisava para tomar coragem, sabe? Para poder sair daquele mais do mesmo e entender que quem faz a vida é ela. Inclusive, a pessoa me deu uma lição fazendo isso, de desprendimento, né? Do quanto o cara confia, faz. Ela me contando e ela me agradecendo, mas eu que estava agradecendo ele estar recebendo todo aquele feedback de que, tipo, uau, gente, né? É possível, é uma escolha. Então, assim, as barras abriram, clarearam a mente dela para que ela tomasse uma escolha que era uma escolha assim, de tipo, se mudou, foi correr atrás do sonho, cara, tipo, tá super bem onde tá, sabe? Morando super bem, ganhando super bem, muito feliz. E que isso, tipo assim, foi depois de uma sessão de barras que ela tomou a coragem para escolher isso, né? Que tirou ali de barras Que todo tirou aquele o medo, né? Os pontos de vista, dissolveu tudo crenças que não limitantes. faz, né? E aí ficam as escolhas, né? Que lindo isso, que lindo. E é isso, e às vezes, né, o quanto que, às vezes, a gente, no lugar do terapeuta, né, da pessoa que está ali conduzindo, o quanto que às vezes a gente. Porque a gente sempre recebe, tá? Deixar claro para vocês assim, a gente sempre recebe, inclusive as barras quando a gente está aplicando. Mas a gente recebe de toda forma, né? A gente recebe da troca, a gente recebe do dinheiro, a gente recebe de tudo. E quando a gente recebe um feedback assim, cara, a gente pensa, uau, quão mágico isso, né? Né? E sim, Sim, se a pode fazer isso, e eu tô aqui nas minhas escolhas, porque senão não ressoaria dessa forma. Quer dizer, é só falar assim, você pode, vai lá, sabe? O sim. quanto que o feedback também não é esse. Uau, que incrível, que mágico, né? Eu fiquei pensando assim, eu tava voltando para casa e eu fiquei pensando isso, né? Eu falei, cara, a gente é muito louca de fazer uma live sexta-feira à noite e eu fiquei pensando exatamente isso, né? Eu falei, cara, mas se isso fizer a diferença na vida de uma pessoa, valeu a pena pra gente estar aqui, né? E eu tenho Já recebido faz diferença tantos. na minha vida, porque o quanto eu fiquei feliz, eu falei, ai, a Dani me fez um convite. Tararara. Eu fiquei, tu sabe quando você se sente assim, prestigiada? Foi como eu me Sim. senti, eu falei, ai, que delícia! Vou participar do canal da Dani Carvalho. Gente, tem sido muito legal, porque eu sou apaixonada pelas barras. Eu falo que eu sou suspeita para falar, né? Mas ouvir outras pessoas falando, assim, para mim tem sido tão, eu acho que empoderador também, sabe? De perceber que não tem caminho certo, né? Mas eu acho que a gente está num caminho muito legal, sabe? E o que mais é possível. Assim, a minha última fala com o que você falou agora, né? Me lembrei, porque assim, tem um lugar também, gente, que a gente está aqui falando coisas boas, mas tem as várias outras questões também, sabe? Então, é sobre insistir. Eu tenho falado muito sobre isso, o quanto que a gente às vezes a gente é testado pela gente mesmo, pelo universo, que nem eu falei agora desse atendimento, que a pessoa veio falar isso. Uau! O quanto que ela não teve coragem para fazer isso, sabe? E as barras, né, não deram essa coragem para ela. E às vezes a gente passa por uns desafios, sabe? Que fazem parte da nossa evolução, do nosso crescimento, que é o que o universo está fazendo, assim, está falando assim, vamos ver lá se ela vai insistir, vamos ver lá se ela vai conseguir. Porque é como se o potinho do ouro estivesse aqui, sabe? Aí você tá andando, você fala assim, não, cara, tá muito difícil. Ai, não aguento. Vai, você para e vai fazer outra coisa, vai procurar outra coisa. E o patinho já tá aqui, sabe? É só você dar mais 3 passinhos. Só que aí você não dá. E aí, às vezes, você fica naquela, né? Tipo, não sei o que, não sei o que lá, isso não é pra mim. Isso é só para os outros. O quanto que é só você insistir um pouco mais. Eu Ai, passei por uma situação ano passado em que eu tava assim, num lugar que eu tava assim, meu Deus, foi uma das minhas primeiras falas foi sobre eu não vou voltar para o escritório.
Eu só falei isso, tá? Mas eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu não estava sem lugar para ficar. Eu tenho 4 gatos, né? Sem saber o que eu ia fazer. E aí, cara, eu acho, foi super do coração. Eu falei assim, eu não vou voltar para escritório. Falei assim, vou fazer o que se requer, né? Mas eu não vou. E por escolhas, né? E aí, o universo, ele fez assim, ó, blast. Eu estava num dia, sem ter como me pagar minhas contas, no dia seguinte, eu consegui a Donata me chamou para conversar, para marcar uma para estar com ela. E 2 dias depois, eu consegui um trabalho no Centro de Cultura, que eu nem tô mais, mas que, tipo assim, naquele espaço de tempo, eu consegui respirar a minha vida. E aí os clientes voltaram, as coisas voltaram a acontecer. Mas é naquilo, sabe? Insiste. E aí na insistência que aconteceu, nada na minha vida. E só dela estar na minha vida, de quantidade de coisas. Donata é uma facilitadora de Axis, né? CF. E o quanto que eu aprendo com ela. Porque aí, como eu estou ali direto, eu assisto várias classes, eu assisto várias coisas, eu estou sempre junto na produção, em alguma coisa. E, gente, e aí você fica ali de camarote, recebendo facilitações. E o quanto que isso me trouxe para um outro espaço hoje, Dani, do dia que isso tudo aconteceu desse lugar, onde eu não tinha nem onde morar, que aí agora eu estou como assistente dela e aprendendo e desconstruindo, porque aquela mulher, ela pega uns negócios lá do fundo que você não sabe nem que existe, e arranca de você e você fala assim, gente, que foi isso? Sim, gente, ó. Isso dentro de mim. Vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, eu entrei no 30 por 30 da Donata por indicação. A Thalina falou tanto desse 30 por 30 que eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui. E era tão baratinho também que... E hoje eu tô indicando 30 por 30 para outras pessoas, porque eu atualizei tanta coisa nesses últimos 30 dias. E é isso, né? Ela tem umas facilitações, umas coisas muito, muito surreais. E só para eu não perder a egrégora que se formou ali, né? Eu acho que a gente tem muitas... Porque é egrégora, não é isso? A gente entrou ali por ressonância, né? Sim, não, eu me sinto em outro espaço, Dani. Eu tô assim, percebendo aquelas coisas que estão acontecendo. Cara, que incrível. Só para eu pegar um gancho de uma coisa que você falou, que eu até me emocionei quando você falou, porque me veio um flash na minha cabeça, né? E é muito legal você trazer isso, sabe? De que consciência não é só um mundo cor-de-rosas, né? Eu falo muito aqui, Pri, que muitas vezes, quando a gente começa a usar essas ferramentas de expansão de consciência, como as barras de Axis e tantas outras que a gente tem, isso é como fazer uma faxina na nossa vida, né? E muitas vezes, traz a verdade à tona, né? Sim, exatamente. Só que antes da gente ver tudo organizado, muitas vezes vem o caos, a bagunça. E aí eu lembro que quando eu estava começando no Axis, né, e eu ainda tinha desafios em relação a essa questão de clientes, eu acompanhava muito a Gabriela Giovannini, do Mágicas da Gabi. Nós estamos juntas hoje, numa classe de visão em Brasília. Eu sou apaixonada pela Gabi também. E eu lembro que eu vi a Gabi criando muita coisa, né? E eu mandei um direct para a Gabi. Eu perguntei para a Gabi, assim, qual que tinha sido a maior... quando que as coisas tinham virado para ela dentro do Axis? Na verdade, o que eu queria saber era quando que tinha começado a dar certo para ela. E aí ela virou para mim e ela falou assim, Dani... a questão não é quando vai dar certo, a questão é quanto tempo você aguenta enquanto não der certo. E, cara, aquilo pra mim foi, sabe? Porque é sobre isso. Aguenta muito tempo, né? A gente aguenta muito tempo na piscininha de merda. Porra, que às vezes é o universo testando a gente também, o quanto que a gente tá realmente na disposição de fazer o que a gente faz, mesmo que o resultado financeiro, ou seja, de absolutamente qualquer coisa que você esteja buscando com isso, não seja exatamente aquilo que você gostaria, mas quanto tempo você... Exatamente, essa disposição de você continuar plantando, de você continuar fazendo aquilo que você acredita, de você estar aqui numa sexta-feira à noite, independente se tem 1, 2, se tem 10 pessoas aqui com a gente assistindo, mas está fazendo isso porque a gente acredita
que isso não é para mim, não é para Pri, que isso é algo que pode criar algo mais grandioso, né, para quem escolher receber disso agora ou no futuro, né? E gratidão, Pri. Insistam, insistam. Guerra tem uma frase, né? Insista, não desista, persista. Eu não me lembro exatamente como é a frase. Tentando lembrar agora. Mas é muito só pra vocês verem. Gente, em um dia eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Eu estava realmente num lugar assim. E no dia seguinte, o universo ele fez assim, olha, ele deu uma. Então, o quanto que a gente sabe, não confia, né? E disso que a Dani tá falando, cara, fora um lance de confiar e um lance de. Gente, a gente aguenta muita coisa na piscininha de cocô, tá? Que a frase da Gabi foi o quanto tempo você aguenta nesse lugar, né? Que nem eu falei antes. Uma das primeiras coisas que eu falei assim aqui, eu não gostava muito lá do escritório, mas eu ia levando, porque, tipo assim, eu era muito resiliente, gente. Então você fala assim, não tá bom, mas tudo bem. Porque é aquilo. Então, cara, sabe onde eu gosto de me motivar? Eu tenho aprendido muito isso. Você vai ter muita facilidade nisso, porque você tem filho em casa, então você vê mais crianças do que eu. Mas é com as crianças, cara. As crianças, elas têm me ensinado. E olha que eu tenho que catar a criança para poder, né? Mas elas têm me ensinado demais com a pureza delas. E a pureza delas não é bem a pureza que eu queria falar. A palavra é com a realidade delas. Porque, na verdade, o que elas vivenciam antes da gente estragar elas é a realidade. Sim. Aí a gente a Matrix que vai, sabe, bagunçando tudo, mas elas estão ali, elas sabem que vai estar tudo disponível, sabe? Elas sabem que vai estar tudo disponível. É a gente ter essa consciência dentro da gente, cara, vai estar tudo disponível. Para de ficar colapsando na função de onda, que se você acreditar, sabe, vai dar tudo certo. Não tem como dar errado. Que conversa gostosa, Pri. Olha, que delícia esse papo aqui nosso. Enquanto você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça, sabe? Você contou essa história. Eu lembrei, assim, de que quando eu me separei, eu fiquei muito na merda, sabe? Em todos os sentidos. E eu pensei em colocar currículo também, eu pensei em largar tudo isso, só que a consciência nos apoia o tempo inteiro, né? E estamos aqui. Hoje eu tô aqui na minha casita, no meu apartamento novo. Meu filho tá super feliz aqui. Tô no meu 4º ano como facilitadora. E isso foi uma coisa que eu ouvi lá atrás. Eu quero ver como que você vai renovar essa licença do Axis. E aí estamos aqui, né? Pode falar aqui nesse povo! E como pode melhorar ainda mais tudo isso? Gratidão. Pri, você quer deixar algum convite aqui? Eu ficaria aqui até as 10 horas da noite com você. Mas eu queria saber se você quer deixar algum convite aqui para as pessoas, falar um pouquinho das suas criações, o que você está fazendo agora. Gente, me visitem! O que eu tenho programado agora já está lá na minha página, no próximo dia 6/6, eu tenho uma classe de barras. Não está definido o lugar ainda, mas vai ser aqui no Rio de Janeiro. E eu não tenho clareza agora da data. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu acho que vai ser no dia 13, na semana seguinte. Eu vou ministrar um curso de Reiki 1 também. Ainda não tem o card, mas já está certo. E essas são, por enquanto, as básicas que estão aqui dentro. Fora os atendimentos, né? Eu faço sessão de baixo, faço sessão com processos corporais e eu atendo com outras formas também de forma online, que é mesa radiônica, mesa multidimensional radiônica, né? Eu faço registros acásticos. E hoje em dia eu entrei dentro de um espaço que foi as barras que me trouxeram, né? Que antes era assim, não, atendimento de registros acásticos, não, atendimento de mesa de não sei o quê, não, atendimento de não sei o que lá. Hoje eu uso o meu saber da Priscila e pego e monto ali o que é que você, pessoa daquela hora, está precisando junto com todas as ferramentas que eu tenho. Então eu saí daquelas caixinhas e aí eu consigo abranger mais.
Usando todas. Às vezes eu uso só uma, e às vezes eu uso um monte de coisa que eu falo, meu Deus, como é que não dá conta disso? Mas dá. O que mais é possível? O que mais é possível? Meus amores, ó, quem não está seguindo a Pri, sigam a Pri. Quem não está me seguindo ainda, me siga lá também. Gratidão mais uma vez por você ter chegado até aqui. Gente, lá no link da minha bio tem toda a agenda de classes. Para quem não sabe ainda, gente, agora além de facilitar, eu também estou facilitando os processos corporais do Access, então tem uma agenda incrível. Na semana que vem nós teremos classe de limpeza de realidades sexuais passadas, teremos classe de barras. No dia 6 de junho, em Copacabana, nós teremos classe de prosperidade limitada. E o que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais tudo isso, gente? Tá arrasando, Dani, tô adorando ver isso. Ai, gratidão, gratidão. E, gente, ó, domingo, 20 horas, eu vou receber aqui a Tatiana Pinheiro para contar um pouquinho da história dela, como que ela deixou aí 25 anos de magistério, era professora na prefeitura, para poder se tornar facilitadora de consciência, trabalhar com todas essas ferramentas. A história dela é muito legal. Nomes, pessoal! Exatamente. E ela tem muita coisa legal para contar, sabe? Como ela saiu de um apartamento pequenininho em Olaria, conseguiu ir morar num apartamento de 100 metros quadrados no Recreio, e como que ela continua transformando a realidade dela e escolhendo. Então, gratidão mais uma vez, Pri. Espero vocês domingo, aqui às 20 horas, e o que mais é possível. Beijo, beijo, meus amores. Beijo, Dani. Gratidão pelo convite, adorei. Não tem botão para encerrar essa live. Vamos Será que eu virei a host da live? Ai, não sei. Foi na hora que eu fui responder o Celso com kkk, sumiu tudo aqui para mim. Não sei se você finalizar, não sei, gente. Eu acho que eu vou ter que desligar tudo aqui. Espero que a gente não perca a gravação da live. A gente vai ter que fazer de novo se perder, olha só. Ah, vamos aproveitar e tirar uma fotinha. Dá um sorrisão aí, que eu acho que vai dar certo. Oi? Eu ouvi um clique. Uma capa linda para a nossa live. Não voltou. Como pode melhorar? A gente achou o telefone. Como pode melhorar? Eu vou fechar aqui, então. Tá. E vou ver o que acontece. Em cima, ó. O meu só aparece um xizinho. Eu travo tudo. Como vai ser mais divertido, Dani? Vou ter que encerrar aqui. Depois eu recupero lá. Beijo. Beijo.